Amigos, nós sempre queremos facilidades em nossa vida fácil, conforto e livres de sofrimento. E muitos pensam e julgam encontrar isso na fé. Pensam que quando se tornam cristãos, não vão mais sofrer. E essa ilusão também existia nos discípulos de Jesus. No evangelho desse fim de semana, que segue a confissão de Pedro, quando Pedro confessou que Jesus era Cristo, Jesus começou a ensinar a necessidade do seu sofrimento e da sua morte para cumprir a sua missão de Messias, de Cristo, de Salvador da humanidade. Por isso ele diz assim: eu preciso ir para Jerusalém. Estava longe de Jerusalém. E ali os líderes judeus, o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Vejam bem, Jesus está dizendo que ele precisa ir para Jerusalém e ali ele vai sofrer na mão dos líderes religiosos, os sacerdotes e os mestres da lei. E tudo nós podemos ver depois quando o Evangelho relata o sofrimento e morte de Jesus. Os inúmeros sofrimentos que foram impostos, as humilhações e calúnias e todo que é tipo de sofrimento físico e psicológico pelo qual Jesus passou. E culmina com a sua condenação à morte e morte ali na cruz. Então isso Jesus está agora revelando que ele precisaria passar isso, porque o plano de Deus era isso. E por que era preciso? Porque a justiça de Deus, ela espera reparação pelo pecado que nós praticamos. Em Romanos, o apóstolo Paulo escreve que o salário do pecado é a morte. E nós teríamos que receber esse pagamento pelo nosso pecado. E aí, para que nós não precisássemos receber o pagamento, Jesus foi em nosso lugar. Por isso ele precisa sofrer como Messias. Mas ele também revela que no terceiro dia ele seria ressuscitado. Então ele já antecipa a sua vitória. Logo quando ele fala da morte, a morte não vai me vencer. Eu serei ressuscitado. E assim como Jesus seria ressuscitado, nós também seremos ressuscitados. Quando Jesus fez essa revelação, aquele Pedro que confessou que ele é Cristo pega Jesus no braço e diz: isso de jeito nenhum pode acontecer. E Jesus simplesmente diz assim: saia de perto de mim, Satanás, porque você não está falando como filho de Deus. Pedro não havia entendido a missão de Jesus como Cristo. Ele queria aquele Messias libertador do sofrimento aqui na terra, glórias terrenas e outras coisas mais, e não queria um Cristo humilhado que sofresse e morresse pelo nosso pecado. Mas Jesus vai além. Ele diz: se alguém quer ser meu seguidor, meu discípulo, esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, tome a sua cruz, literalmente, e me acompanhe e siga-me. Amigos, não é só Jesus que passa sofrimento. Nós, como discípulos de Jesus, também vamos passar por dificuldades aqui no mundo. O céu
vem depois dessa vida. E enquanto estamos no mundo, temos que enfrentar muitas e muitas adversidades. Lembre sempre disso, caros amigos. Deus quer nos estar do nosso lado na hora do sofrimento, mas nós não estamos livres e temos que enfrentá-los como Jesus enfrentou o sofrimento para nos livrar do sofrimento eterno. Que Deus conceda a todos nós confiança plena em Cristo como nosso Salvador e não permita que dificuldades e problemas da vida nos afastem da fé em Cristo. Amém.